Olá, bem-vindos a este resumo de 2 Coríntios 4. No sermão, o pastor Brett Midor continua a série através da Bíblia e retoma o contexto do capítulo 3. A autoridade de Paulo não vinha de credenciais humanas, currículos ou cartas de recomendação, mas das vidas transformadas dos coríntios, uma carta escrita pelo Espírito nos corações. Ele contrasta a antiga aliança, que expõe o pecado, traz morte e tem uma glória passageira como o brilho que desvanecia no rosto de Moisés, com a nova aliança de graça permanente e liberdade no Espírito, como está em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O fruto verdadeiro de um ministério é salvação, batismo, discipulado e ensino versículo por versículo da palavra. Vamos mergulhar agora no capítulo 4, onde Paulo nos ensina a não desanimar e a deixar a luz de Cristo brilhar mesmo em meio às dificuldades. Paulo começa com a palavra portanto, conectando tudo ao que vimos no capítulo anterior. Ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A expressão não desanimamos vem do grego e significa literalmente não somos covardes de coração fraco. Não se trata apenas de não perder o ânimo, mas de uma recusa radical à covardia espiritual. O pregador lembra que Paulo pregava o evangelho com ousadia, mesmo diante de dificuldades, porque considerava a grandeza do seu chamado. Isso nos lembra que o evangelho vale qualquer tribulação que enfrentarmos por causa dele. Ele equilibra essa ousadia com humildade, segundo a misericórdia que nos foi dada. Paulo se lembrava de sua própria história de ser blasfemo, perseguidor e injurioso, como ele mesmo conta em 1 Timóteo 1:12-16. Ele obteve misericórdia apesar de ter participado da morte de Estevão. Essa mesma misericórdia é o que permite que qualquer um de nós seja usado por Deus. Mas como viver esse ministério com integridade? Paulo continua: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. A palavra grega traduzida por adulterando aparece apenas aqui no Novo Testamento e significa diluir ou corromper a palavra, como um vendedor enganoso que mistura o produto. Paulo prega com total integridade, recomendando-se a consciência de todos na presença de Deus. O pregador aplica isso hoje. Quando há fruto genuíno, as críticas aumentam. Ele denuncia pastores que diluem o evangelho para ser mais relevante, transformando pregações em TED Talks ou suavizando a Bíblia para não ofender. Pastores devem ser como o bom pastor que alerta contra lobos, e não como o mercenário que foge. João 10, versículos do 12 e 13. Pregar diante de Deus é algo solene. Somos eternamente responsáveis perante Ele. Isso nos leva ao tema da cegueira espiritual. Por que o evangelho parece escondido para alguns? Paulo explica: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás é chamado de Deus deste século, com D minúsculo, um falso Deus. Ele recebeu o título de propriedade da terra quando Adão e Eva pecaram, como vemos no rolo de 7 selos de Apocalipse. Jesus não contestou essa oferta nas tentações porque, em sentido relativo, Satanás domina esta era caída. Porém, o verdadeiro Deus é o Senhor de tudo. Salmos 24:1. Satanás cega os incrédulos para que a luz gloriosa de Cristo não brilhe. Isso explica as diferenças radicais na cultura atual. O pregador nos incentiva a orar para que Deus remova essas vendas espirituais e a nunca desistir de ninguém. Maior é aquele que está em nós. Passando para o foco central do ministério, Paulo declara com clareza: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. A palavra grega, doulos, significa escravo ou servo. Ele não se promove, o centro é sempre Cristo. Os coríntios se dividiam dizendo: eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro ou de Cristo. 1 Coríntios 1:12. O pregador aplica isso à igreja hoje. Não é a igreja do pastor, mas a igreja de Jesus Cristo. Devemos ter cuidado para não exaltar pessoas, pois o Senhor usa os fracos e tolos para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. É perfeitamente aceitável o pregador contar histórias pessoais para ser mais fácil as pessoas se identificarem, mas nunca deve fazer do sermão um palco para si mesmo. A proporção deve ser clara.
Cristo em primeiro lugar. Essa humildade nos leva à beleza da luz que Deus coloca dentro de nós. Paulo continua: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele cita diretamente Gênesis 1:3, o mesmo Deus que falou, haja luz, e criou a luz física, agora acende a luz espiritual em nossos corações. A glória que brilhava em Moisés desvanecia. A glória de Cristo não desvanece. O pregador alerta: não guardemos essa luz só para nós, como quem fecha as cortinas para que ela não saia. Devemos deixá-la brilhar para fora. Mateus 5,16. Ele compartilha o testemunho de um amigo que memorizou esses versículos na solitária da prisão e encontrou luz mesmo no lugar mais escuro. Essa luz é mais forte que a cegueira de Satanás. E é exatamente esse tesouro que carregamos em vasos frágeis. Agora chegamos a um dos versículos mais poderosos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Somos vasos de barro, frágeis, comuns, feitos de terra. A má notícia é que somos frágeis, a boa notícia é que somos vasos. A melhor notícia é que o tesouro dentro de nós é Cristo e sua luz. O poder evidente vem de Deus, não de nós. O pregador lembra que o Senhor usa os fracos para mostrar sua grandeza. E é nesses vasos frágeis que as tribulações acontecem, mas sempre com uma promessa de vitória. Isso nos prepara para os versículos seguintes, onde Paulo lista as dificuldades reais que enfrentou, mas sempre com um porém que nos sustenta. Paulo descreve a realidade. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Para cada dificuldade há um porém não. Ele carrega sempre no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. De modo que a morte opera em nós, mas a vida em vós. O pregador usa o exemplo de Lázaro. Jesus demorou de propósito para que a ressurreição glorificasse mais a Deus. A morte no ministério de Paulo gerava vida nos coríntios. Muitas vezes o Senhor permite que algo morra, um emprego, um plano, um sonho, para ressuscitar algo melhor. Paulo via seus sofrimentos como comunhão com os sofrimentos de Cristo. Filipenses 3, versículos 10 a 11. Mesmo sendo um imã de problemas, ele mantinha a perspectiva correta. E essa perspectiva continua nos versículos finais. Paulo prossegue dizendo que tem o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei. Por isso ele também crê, e portanto fala. Ele sabe que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará juntos. E declara que todas as coisas são por amor de vocês, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar as ações de graças para a glória de Deus. Paulo termina com esperança. Por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ele chama suas imensas aflições, açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, perigos de todos os tipos, 2 Coríntios 11, 23 a 28, de leve e momentânea tribulação. O segredo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O homem exterior perece, mas o interior se renova diariamente por meio da palavra, oração e comunhão. O pregador nos desafia a ter a mesma perspectiva eterna de Paulo. Tribulação produz glória eterna. Se você está passando por dificuldades, lembre-se, Deus transforma a morte em vida e tribulação em glória. Resumindo todo o capítulo, Paulo nos ensina a não desanimar, a pregar com integridade, a reconhecer a cegueira espiritual que Satanás causa, a colocar Cristo no centro e a carregar o tesouro da glória de Deus em vasos de barro frágeis. Mesmo sendo atribulados, perplexos e perseguidos, não somos esmagados, desesperados nem destruídos. O homem exterior pode perecer, mas o interior se renova dia após dia. Olhemos não para o que se vê, mas para o que é eterno. O pastor Brett termina orando para que tenhamos a mente de Paulo, que a luz de Cristo inunde nossas vidas e que Deus ressuscite tudo o que parece morto.
Que este capítulo seja um encorajamento poderoso para você. Não desanime. Deixe a luz de Jesus brilhar através das rachaduras do seu vaso de barro. Amém. Se este resumo te abençoou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo!